E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arce. Hoje, galera, palpite da 6ª rodada desse Brasileirão. Maluco aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, já deixa o like aí. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve. Mas o que é? Galera, pedi pra dar uma moral no Instagram, né, Felipe? Bastante inscritos a gente tá ganhando aqui no YouTube. No Instagram tem poucas pessoas. Então, galera, dá moral. Se tem uma rede social lá no Instagram, dá uma seguida lá na gente lá que a gente vai fazer uns conteúdo maneiro pra vocês. Valeu? Show de bola. Editor, solta a vinheta aí. Galera, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de apostas, é só uma resenha nossa, tentar acertar os placares, trazer algumas estatísticas, vocês aí nos comentários também, é só isso. É isso aí, falando, né, de placares aí, vamos ver como foi a rodada passada, que o Felipe salvou, hein? Vamos lá. Santos 3-0 no Bahia, Felipe acertou aí a vitória do Santos. Flamengo 2-0 no Goiás, nós dois acertamos a vitória do Flamengo. Cuiabá e Atlético Mineiro, nós dois acertamos a vitória do Atlético Mineiro. Na verdade, só o Felipe acertou, né? Na verdade, a vitória do Atlético Mineiro, eu botei empate. Palmeiras e Grêmio, nós dois acertamos a vitória do Palmeiras. Cruzeiro e Fluminense, eu acertei a vitória do Fluminense. Coritiba e Vasco 1-1, o Felipe cravou o placar. E Botafogo 2-0 no Corinthians, nós dois acertamos. Né? A vitória do Botafogo sem zicar. Sem zica, olha. Então, assim, Botafogo esse ano tá contra a zica, contra tudo, tá voando. Contra tudo, tá realmente. voando, né? Então vamos para a próxima rodada então, né, Felipe? Sem mais delongas. Bahia e Flamengo. Fala pra gente. 2-2 nesse jogo. Bahia, né, que chegou a 3 vitórias seguidas, estava num momento muito bom. Aí na última rodada tomou logo um 3-0. Mas são os altos e baixos aí do Brasileirão. Sim. No Brasileirão tem 3 derrotas e 2 vitórias. Não gosta de empatar. Nos seus 2 jogos em casa, todos aí com gols para os dois lados. E o Flamengo, né, já era o inverso. Estava 3 jogos sem vencer. Finalmente voltou a vencer aí contra o Goiás. No Brasileirão também não empata, são 3 derrotas e 2 vitórias. E da mesma forma nos seus 2 jogos fora de casa, sempre com gols para os dois lados. Nos últimos 5 confrontos diretos, o Flamengo levou a melhor nas 5. Mas vou aí de empate 2-2. Show de bola, mano. Eu vou de Flamengo 2-1, mesmo sendo fora de casa. Acho que o Flamengo tem mais time, né? Um time só, né? Times. Tem a situação de jogar fora de casa. O Flamengo também, apesar de ter ganhado uma vitória boa contra o Goiás, a defesa dá aquele susto ainda, né? A defesa do Flamengo não tá muito boa, então por isso acho que vence. Mas leva gol, porque o Bahia também é equipe boa para jogar em casa, jogo perigoso. Então 2-1 pro Flamengo. Fluminense e Cuiabá. 2-0 pro Fluminense, que também, né, tá voando. Desde o início aí da Libertadores Brasileirão, só perdeu uma vez aquela derrota lá com o Fortaleza, né, quando mexeu no elenco e tal. E ainda foi como visitante. No Brasileirão aí são 3 vitórias, as 3 sem sofrer gols. Cuiabá só tem uma vitória no Brasileirão, tá numa situação meio complicada, sofreu 10 gols nos últimos 5 jogos, então vou de 2-0 pro Flusão. Show de bola, mano. Eu vou de 3-0 então, um jogo, né, que geralmente todo mundo vai colocar o Fluminense, a maioria. Eu vou de goleada do Fluminense em cima do Cuiabá. O Cuiabá que tá muito mal no Brasileirão, né, um time que provavelmente vai lutar para não ser rebaixado. E o Fluminense, né, tá voando aí, como todo mundo sabe, um time bastante ofensivo. E em casa então vai pra cima. Palmeiras e Bragantino, Felipe. 3-1 Palmeiras. Palmeiras invicto no Brasileirão, na cola ali do Botafogo, né, tentando fazer o Botafogo dar um tropeço, mas o Botafogo não tropeça. 5 jogos no Brasileirão, marcou pelo menos 2 gols em cada partida. Em casa, seus 3 jogos tiveram gols ambos, né? Gols para os dois lados. Então o Palmeiras, apesar de mandar bem, mas sempre toma um golzinho. Sim. Bragantino empatou 4 dos últimos 5 jogos. 3 desses empates também, sempre gols para os dois lados. E só tem uma vitória no Brasileirão, que foi justamente jogando em casa. Nos últimos confrontos, melhor para o Palmeiras também. Então Palmeiras 3-1. Show de bola, mano. Vou de Palmeiras 2-0, né? Palmeiras jogando em casa. Palmeiras é que time que é difícil perder. No máximo ali empate, mas no Brasileirão já venceu 4 e empatou apenas uma. Joga em casa contra o Bragantino, que é o time que ainda está instável, ainda tentando, né, vir um bom futebol. Então por isso é o mesmo sentimento do Fluminense. Joga em casa, time favorito, 2-0 na minha opinião. Agora começou a apertar, Felipe. Atlético Mineiro e Internacional. Eu vou de Galo 1-0, cara. O Galo que chegou aí a ficar 4 jogos, né, sem vencer, se recuperou. Agora já venceu 3 dos últimos 4 jogos, marcou 8 gols nesses últimos 4. Ataque voltou a funcionar como a gente era acostumado. E suas 2 vitórias no Brasileirão foram como mandante. Internacional é o contrário, né? Agora o rendimento caiu bastante. 3 jogos já sem vencer, somou na Libertadores Brasileirão. Vem de 2 derrotas seguidas por 2-0 no Brasileirão. E seus piores resultados da temporada sempre como visitante. Então, Galo 1-0. Show de bola, mano. Quase fui nesse placar, mas vou de 1-1 nesse confronto aí. O Galo é aquela equipe que não me dá confiança ainda, apesar de ter vencido 4-0 aí, como você falou, em casa também, venceu o Cuiabá fora de casa.
Mas não me dá confiança ainda. Então o Inter, por mais que esteja numa fase ruim, né, tá um pouco mal nesse momento, um pouco de crise ali no elenco e tudo mais, o técnico. Mas eu acho que contra o Galo ali o Inter vai dar um trabalhozinho, então por isso tentei achar um equilíbrio, né, não querendo confiar muito no Galo. Vasco e Santos, Felipe. Vou de 1-1 nesse jogo, cara. O Vasco começou bem demais no Brasileirão. Agora já são 4 jogos sem vencer, só fez 2 gols nesses últimos 3 jogos. Não tem aproveitado aí o fator casa, né, do Brasileirão. Seus 2 jogos em casa, empatou um e perdeu o outro. E o Santos também não consegue uma boa sequência de vitórias. Nos seus 2 jogos aí como visitante no Brasileirão, perdeu os 2, bom lembrar. Tem o fator casa aí pro Vasco, que é importante, né? O Santos como visitante não manda muito bem, mas o momento dos dois ali não é tão legal, principalmente do Vasco, então vou de 1-1. Show de bola, mano. Eu vou de 2-1 pro Vasco contra o Santos, ainda confiando aí no Vasco. Na minha opinião, tá uma fase muito ruim. Fez um mau jogo contra o Curitiba. O Santos, né, jogou muito bem em casa, como todo mundo sabe, mas fora de casa, como você falou, o jogo muda. Eu acho que vai ser 2-1 porque o Santos é um time bem ofensivo e o Vasco joga bem contra um time bem ofensivo, né, no contra-ataque e tudo mais, mesmo sendo em casa. Então, por isso, eu acho que o Vasco ganha com ambas as equipes marcando. Corinthians e São Paulo. Eita, clássico. Esse clássico eu vou de 1-1, cara. O Corinthians aí nos últimos 4 jogos são 3 derrotas e um empate. Vive seu pior momento da temporada. Os últimos jogos do Corinthians também com uma média relativamente baixa de gols, né? Sim. Poucos gols, sempre 2, 2-1, 1-0 e tal. Nos últimos 4 jogos em casa só venceu uma aí no Brasileirão. Quer dizer, foi a vitória na Copa do Brasil, desculpa, né? Sim. São Paulo, 7 jogos sem perder, 6 desses sem sofrer gols. E nos últimos 3 jogos como visitante empatou os 3. Então vem fazendo um trabalho bem de casa, né? E fora de casa aí buscando pelo menos um empatezinho. Nos últimos 3 confrontos diretos com o Corinthians em casa foram 3 empates. Então, 1-1. Mano, eu vou de empate também, vou de 2-2 nesse confronto. Acho que duas equipes querendo vencer demais, o Corinthians na pressão enorme, mas o Corinthians joga em casa, né? E esse ano não tem muito fator casa até o momento, tá sabendo aproveitar, mas é clássico, tudo pode acontecer, joga em casa com a sua torcida, se não me engano no São Paulo é a torcida única, então a pressão vai ser bem grande em cima do São Paulo. São Paulo tá bem, né, tá estabilizado, mas clássico, tudo pode acontecer, por isso equilíbrio e com 2 gols para as duas equipes, que eu acho que vai ser um jogo aí de bastante movimento. Grêmio e Fortaleza, Felipe. Vamos lá, esse teu 2-2 eu passo pra cá. 2-2 aí nesse jogão. O Grêmio também não consegue uma boa sequência de vitórias, segue naquela sequência, né? Ganha, depois perde, depois empata e fica nisso. No Brasileirão tá invicto ainda em casa, que é o ponto positivo. Já o Fortaleza vem embalado, 12 jogos aí sem perder, né? Mas é bom também ficar atento que no Brasileirão, dos 5 jogos empatou 3. Sim. Nos últimos 6 jogos como visitante, venceu 4, empatou 2 e a maioria dos jogos tem feito bastante gols, né? Tirando o último aí, que foi um placar fora da curva. Vou de 2-2, acho que vai ser um bom jogo. Show de bola. Eu vou de 1-1, né? Como você falou, o último placar aí quebrou as estatísticas, né? 0-0. Ninguém imaginava, Fortaleza 0-0. O Grêmio joga em casa, né? Lógico, vai querer sobressair em cima do Fortaleza. A equipe mais chata jogando em casa. Quando joga fora de casa, a equipe menos chata, vamos dizer assim. E o Fortaleza, né? A equipe que joga bem em casa, joga bem fora de casa. Porém, como você falou, bastante empates aí no Brasileirão. Então, por equilíbrio da partida, eu vou de 1-1 nesse jogo, com ambas as equipes marcando, um empate e tudo mais. Atlético e Coxa agora, Felipe, outro clássico aí. Eu vou de 2-1 pro Atlético, cara, pelo fator casa, né? Vem aí também de 3 vitórias seguidas, vem num momento bom. Segue invicto em 2023 jogando em casa. Venceu seus últimos 3 jogos em casa por coincidência por 2-1. E o Coxa, né, pior momento possível, desde o ano passado que eu não vejo um momento tão ruim do Coxa assim. Pelo menos vence em casa, né? Sim. No ano passado. 7 jogos aí sem vencer, só fez 3 gols. E sofreu 13 nesses 7 jogos que não vence. Nem fator casa, né? Que sempre foi legal, tem ajudado. Eu vou de 2-1 aí pro Furacão. Show de bola, mano. Vou de 2-0 nesse jogo. Acho que o Atlético vence sem levar gol, apesar de ser um clássico, né? Mas o Atlético em casa é muito forte. Venceu fora de casa contra o Inter e surpreendeu. Então o momento tá bem animador. Já o Curitiba, né? É uma fase muito ruim. Ontem eu assisti o jogo do Curitiba e Vasco. O time do Curitiba realmente é muito ruim. O Vasco penou pra empatar porque o Vasco estava muito ruim mesmo. Então, aproveitando a fase, o Curitiba, lógico, pode melhorar. Mas no momento atual, o Curitiba está jogando muito mal. O Atlético jogando muito bem, mesmo sendo um clássico, de 2-0 Atlético. América e Cruzeiro, Felipe. 2-1 pro Cruzeiro. América Mineira aí, 4 jogos sem saber o que é uma vitória. Nos últimos 4 jogos, sempre gols pros dois lados. No Brasileirão são 4 derrotas e um empate, né? Lanterna aí do campeonato. Sofrendo pelo menos 2 gols em cada jogo do Brasileirão. Pior defesa também do campeonato. Cruzeiro chegou a 4 vitórias seguidas, aí perdeu essa sequência boa contra o Fluminense, né? Mas não muda, segue bem aí no momento. Sim.
E uma grande curiosidade é que nesses últimos 7 confrontos entre eles, o América Mineiro venceu os 7. Loucura, né? Caramba. Mas mesmo assim, no momento, eu vou de Cruzeiro 2-1. Felipe, na minha opinião, o Cruzeiro vence por 2-1 esse jogo. É um clássico, né? Como último clássico, o Atlético está bem demais no momento, então sobressaiu em cima do Coxa. Mesmo pensamento aqui com o Cruzeiro. O Cruzeiro está bem demais no momento, mesmo perdendo o Fluminense, jogou bem, né? Perdeu pênalti, enfim. Não abaixou ali a animação da torcida da equipe. E o América está muito mal também esse ano, né? Que não se encaixou. Então, pelo momento, 2-1 Cruzeiro, mesmo sendo fora de casa. Apesar, né, que joga no Independência, Cruzeiro também manda seus jogos lá. Então, não é um fora de casa assim, né? Vamos lá. Goiás e um poderoso Botafogo aí, sem zicar, né? Lógico. Sem zicar, né? Agora eu acho que a zica já até acabou, Será, né? Vamos cara? até parar Será? com essa zoeira com a gente, porque depois da última Pois e é. da fase do Botafogo também, né? Pois é. 6k, mano. Botafogo 1-0. Goiás aí vem de 2 derrotas seguidas, sofrendo 7 gols e sem conseguir marcar. No Brasileirão são 5 jogos, 4 derrotas e só 1 vitória. Sofrendo 11 gols e só fazendo 3 gols nesses 5 joguinhos. Então, defesa vem, né, ruim, ataque também vem ruim. O Botafogo é um outro caso. 15 jogos sem perder, líder absoluto, 100%, vence casa, vence fora, acabou com a nossa zica também, né? Acabou. Chega. Agora, uma grande curiosidade é que eles já se enfrentaram algumas vezes recentemente e nos últimos 3, ou melhor, dos 3 dos últimos 4 jogos, o visitante levou a melhor. Então, mais um ponto positivo aí pro Botafogo, 1-0. Bom também de 1-0, né? Aquele lance que não tem medo da zica, mas bota 1-0, né? Engraçado, né? Ninguém bota 3-0 no Botafogo. Enfim, é o medo da zica, galera. Vou de 1-0 também, pé no chão. Vai vencer o Goiás, na minha opinião, na opinião do Felipe, né? O Goiás veio muito mal nesse Brasileirão, muito mal mesmo. Um jogo contra o Flamengo, a gente pôde ver aí, né? Quem assistiu, não deu nenhum susto no Flamengo. E o Botafogo tá muito bem em casa, fora de casa, então por isso acredito na vitória. Porém, pé no chão, 1-0 para não zicar e acho que também não leva gol. E é isso aí, galera. Fechou. Espero que vocês tenham deixado o comentário aí embaixo. Vai preparando, se assistiu, preparando os palpites. Contamos com vocês. Estamos esperando cravada, né, Felipe? Quase ninguém tem cravado 3 placares, né? Tá difícil. É isso aí, tá difícil, mas é Brasileirão, é normal, né? E não esquece, a Alisson já pediu lá no começo, segue a gente lá no Instagram, dá essa moral, muita gente comentando aqui, muita gente seguindo, que a gente fica muito feliz aqui no YouTube. Mas vai lá também no Instagram, a gente gosta. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Boa sorte.